Os objetos mais incríveis do universo, além de buracos negros ou estrelas de nêutrons, são estrelas gigantes. São objetos individuais incrivelmente gigantescos, tão grandes que até o enorme Sol parece uma ervilha em comparação com um balão de ar quente. As estrelas gigantes ultrapassam qualquer imaginação e estão entre os objetos mais extremos no vasto universo. Mas como acontece de estrelas, como o nosso Sol ou outras, poderem se inflar a tais tamanhos? Qual mecanismo está por trás do desenvolvimento de estrelas gigantes? Neste documentário, queremos ver como as estrelas gigantes se formam, quais estrelas gigantes existem na Via Láctea e por que tamanho não significa necessariamente riqueza de massa. Queremos lidar com o nascimento das estrelas, com a vida delas e com o fim delas. Uma atenção especial será dada a como as coisas funcionam dentro dessas estrelas e quais mecanismos complexos as impulsionam ou as incentivam a alcançar tais tamanhos. Neste documentário também abordaremos 4 estrelas gigantes da Via Láctea. Eles estão dispersos nos capítulos. Assim, ao assistir todo o documentário, você também conhecerá essas estrelas. Eles não serão necessariamente os maiores, pois o vasto universo, ou seja, nossa Via Láctea sempre tem uma surpresa reservada. Agora vamos começar e fazer um pequeno desvio para o passado das estrelas. Observemos o nascimento de uma estrela. Estrelas. Elas são mais do que pontinhos brancos no céu. Quem olha para o céu noturno quando criança não tem a menor ideia das forças primordiais que se escondem por trás dessas usinas de fusão estelar. Mas tudo no universo tem uma explicação, até mesmo as estrelas no céu. O nascimento de uma estrela é um desses processos que iniciam algo que pode existir de algumas centenas de milhares de anos até vários trilhões de anos. Mas antes de avançarmos muito rápido e muito longe, como uma estrela é formada? Para responder, vamos observar a Via Láctea. Como a maioria das galáxias espirais, ela está repleta e permeada por nuvens de gás interestelar. Uma dessas nuvens de gás pode ter vários anos-luz de tamanho. Geralmente elas não são muito densas. Se o sistema solar estivesse em uma, provavelmente não notaríamos com nossos olhos. Porém, na nuvem de gás há variações. Nela existem partículas carregadas, regiões de densidade desigual e movimentos das partículas de gás em todas as direções. Os elementos presentes em uma tal nuvem de gás variam desde hidrogênio puro e hélio até elementos mais elevados, como oxigênio ou silício. Como esses elementos chegam à nuvem de gás e o que isso tem a ver com estrelas gigantes, veremos no final deste documentário. Agora precisamos imaginar que perto da nuvem de gás, talvez apenas a alguns anos-luz de distância, ocorre uma supernova. Isso agita o gás e a poeira da nuvem, adiciona energia a ela e leva a um movimento intenso das partículas. Acima de tudo, uma região se destaca. A maior parte do material da nuvem se move em direção a um ponto comum de gravidade. As partículas atraídas pela gravidade começam a girar, colocando toda a nuvem de gás em movimento e rotação. Próximo à borda, a rotação da nuvem de gás reduz. No seu centro, ela gira mais rápido. Em outras palavras, a nuvem de gás perde sua forma difusa e colapsa. Mas o que acontece realmente antes de se tornar um disco, como frequentemente vemos em outras nuvens de gás, onde as estrelas nascem? As partículas de gás mais lentas perto dos polos da nuvem são inevitavelmente puxadas para o centro, pois têm a menor energia cinética e, portanto, chegam lá mais facilmente. Apenas no equador da nuvem, o gás se move rápido o suficiente para continuar lá. Enquanto a nuvem original era mais ou menos pronunciada em todas as 3 dimensões, a atração das partículas mais lentas e as partículas rápidas no equador levam a um achatamento. Assim, forma-se um disco que ainda possui características tridimensionais, mas cujas características mais importantes estão na expansão lateral. No meio do disco, a maior parte do material está concentrada em uma região específica. Esta possui a maior massa da nuvem, atraindo a maior quantidade de material. A região fica cada vez mais densa, de modo que eventualmente há material suficiente no lugar para iniciar a fusão nuclear. Para isso, a densidade em um ponto da região deve ser extremamente alta para permitir as altas temperaturas sob as quais a fusão nuclear é possível. Um protostar nasce.
ele começa a fundir hidrogênio em hélio, podendo ser chamado de estrela jovem a partir de agora. Essa é a versão resumida do nascimento de uma estrela. Essencialmente, todos os astros do universo nascem através dos processos que acabamos de descrever. Seja um anão vermelho, estrela K ou G, gigante azul ou supergigante vermelho, todas as estrelas experimentam seu nascimento a partir de uma nuvem de gás interestelar, que foi movida e levada ao colapso por uma supernova ou outro evento. Mas aqui terminam as semelhanças entre as estrelas, pois cada nuvem de gás possui características muito diferentes. Quando olhamos para a nossa galáxia, vemos que cerca de 50% de todos os sistemas estelares são compostos por estrelas duplas, ou até mesmo triplas. Até mesmo a estrela mais próxima do Sol, Alpha Centauri, é composta por duas estrelas semelhantes ao Sol, Alpha Centauri A e B, que orbitam uma a outra a uma grande distância. Uma terceira estrela existe neste sistema, a uma distância ainda maior dos dois pares principais. O anão vermelho Proxima Centauri orbita essas duas estrelas em uma órbita de várias centenas de milhares de anos e não pode ser visto no céu estrelado a olho nu. As descobertas dos astrônomos nos últimos séculos nos mostram que as estrelas raramente se formam sozinhas e geralmente possuem um ou mais companheiros estelares, que são formados com eles e com o gás de uma nuvem interestelar. Em nuvens particularmente massivas, temos o efeito de que muitas estrelas são formadas em um espaço muito pequeno. Isso ocorre, por exemplo, em aglomerados globulares, onde milhões de estrelas podem ser encontradas dentro de algumas centenas ou milhares de anos-luz. E mesmo na Via Láctea, onde o disco da galáxia ao lado do halo, que é a parte menos densa desta ilha de estrelas, muitas vezes encontramos numerosas nuvens de gás interestelar que, com pouco espaço, podem formar um grande número de estrelas. Podemos perceber como tal nuvem se desenvolve em dois diferentes estágios de objetos interestelares, ou seja, de objetos predecessores de estrelas. Para isso, vamos visitar as colunas da criação. Essa nuvem de gás interestelar parece carregar a galáxia inteira. E ainda assim, ela é só uma fração dela. As colunas da criação talvez sejam a melhor imagem geral já feita pelo Hubble. As colunas da nebulosa escura erguem-se com graça. Escondidas atrás de paredes de gás e poeira com anos-luz de espessura, existem centenas de berçários estelares, tornando essa nebulosa uma das áreas de formação de estrelas mais produtivas da Via Láctea. Assim, o nome colunas da criação é adequado. Essas estruturas de poeira e gás interestelar, com anos-luz de diâmetro, funcionam como uma maternidade estelar. É muito fácil imaginar que dentro dessas estruturas gigantescas e colunares, uma civilização alienígena está esperando para ser descoberta. Em 2007, imagens infravermelhas das colunas foram realizadas. Foi observada uma nuvem de gás e poeira quente, que poderia ter sido criada por uma supernova que ocorreu aproximadamente 6.000 anos atrás. É possível que as ondas de choque dessa explosão estelar já tenham dispersado o gás e a poeira da névoa em todas as direções. No entanto, como as colunas estão a 7.000 anos-luz de distância de nós, só veríamos a sua destruição daqui a 1.000 anos. Se uma nuvem de gás interestelar começa a formar cada vez mais estrelas, a densidade desse gás no meio interestelar diminui, pois a nuvem consome cada vez mais material para a produção de estrelas. Assim, muitas estrelas nascem em poucos anos-luz de extensão, geralmente em sistemas duplos e triplos, raramente individuais. Cada estrela tem seu próprio desenvolvimento, suas características individuais e uma composição única. Se grande parte do material foi consumida, a nuvem de gás se assemelha mais a um aglomerado estelar aberto, do qual agora consideraremos um muito agradável. A imagem mostra Vesterlund 2, um aglomerado estelar capturado em comemoração aos 25 anos do telescópio Hubble. Estamos vendo uma enorme área de formação de estrelas em diferentes cores. Enormes nuvens de gás alternam-se com estrelas jovens e muito quentes, a maioria das quais deve ter apenas alguns milhões de anos. Isso também pode ser aplicado à idade total do aglomerado estelar aberto, que pode ser estimada em no máximo 2 milhões de anos. Algumas das estrelas são tão massivas que alcançam a luminosidade 230.000 vezes maior que a do Sol. Ser uma estrela massiva também significa que ela pode viver apenas alguns milhões, ou até centenas de milhares de anos, antes de terminar em uma supernova espetacular. Esta nebulosa abriga ainda outra surpresa. Junto à nebulosa de emissão,
há um incrível aglomerado estelar aberto, envolto por uma vasta quantidade de gás ionizado. Aglomerados de estrelas como o Vesta Lune 2 ilustram o possível desenvolvimento de nuvens de gás, como as colunas da criação. E como o Vesta Lune 2 é um aglomerado de estrelas muito massivo com estrelas gigantes, estrelas muito massivas são formadas lá. Antes de falarmos sobre o desenvolvimento das estrelas gigantes, mostrarei a primeira das estrelas mais massivas conhecidas da Via Láctea. Como muitas outras estrelas, VVCFI também é um sistema binário de estrelas. As duas estrelas estão a cerca de 4.900 anos-luz da Terra, na constelação de Quephóis. Este sistema é um exemplo de extremos, e certamente não seria um lugar confortável para a vida. Uma das duas estrelas é o supergigante vermelho, VVCVIA. Ele é uma das maiores estrelas da Via Láctea e, segundo estimativas, possui de 770 a 800 vezes o diâmetro do Sol. Se o colocássemos no lugar do Sol, ele se estenderia além da órbita de Marte. Mas com uma estrela, isso ainda não termina. O parceiro de VVCFIH é chamado de VVCFIB e é um chamado gigante azul. Este possui apenas 10 vezes o diâmetro do Sol, mas ainda assim tem a luminosidade 100.000 vezes maior que a dele. Ele é um chamado gigante azul e está na sequência principal do diagrama de Hertzsprung-Russell. O que significa estar lá, vamos dar uma olhada agora. VVCFIB leva 23 anos para completar uma órbita em torno de A. Quando B se aproxima de seu parceiro mais massivo, ele rouba um pouco de seu material. Isso tem a ver com o fato de B ser muito mais denso que A, embora não seja tão massivo quanto ele. Portanto, a cada rotação, o material é transferido de A para B. E toda vez que A é ocultado por B, isso é notado pela queda no brilho da estrela maior A. Mas através de qual mecanismo estrelas como VVCF e A podem se tornar tão grandes? Agora, vamos analisar o mecanismo por trás do desenvolvimento das estrelas, usando o exemplo do Sol. No último capítulo, vimos o colapso de uma nuvem de gás interestelar. Assim que a matéria se aglomera e a fusão nuclear começa, os astrônomos definem isso como uma estrela. Quase todas as estrelas têm uma forma esférica. Estrelas que se movem perto de massas ainda maiores, como perto de buracos negros, também são deformadas, e às vezes possuem uma forma ligeiramente achatada, oval. Porém, essas estrelas são mais uma exceção. Agora queremos analisar a evolução de estrelas gigantes com base no gigante vermelho Arrascorpi e no Sol, ou de estrelas em geral. Já vimos que estrelas muito massivas se desenvolvem a partir de nuvens de gás igualmente massivas. Em um ponto muito inicial de suas vidas, ambas as estrelas, tanto uma estrela gigante quanto, por exemplo, o Sol, iniciaram a fusão de hidrogênio. E neste ponto, vamos dar uma olhada no diagrama provavelmente mais importante da astronomia, o chamado diagrama de Hertzsprung-Russell. Esse diagrama é essencial para o trabalho na astronomia moderna. É absolutamente essencial para o trabalho com estrelas. O diagrama foi criado através de uma espécie de contabilidade de estrelas, realizada pelo astrônomo dinamarquês Einar Hertzsprung. Ele definiu a luminosidade absoluta como uma medida para o brilho de uma estrela e, em 1909, trabalhou na relação entre a temperatura da superfície e a luminosidade das estrelas. A partir dos resultados da contabilidade de estrelas de Hertzsprung, o astrônomo americano Henry Norris Russell desenvolveu o diagrama de Hertzsprung-Russell, que classifica as estrelas com base em várias características. O diagrama apresenta diversos valores e ilustra como as estrelas podem evoluir. À esquerda está a luminosidade de uma estrela em sóis para a variante do diagrama que queremos usar neste vídeo. À direita, a luminosidade absoluta. A luminosidade absoluta de uma estrela é calculada medindo sua luminosidade a uma distância de cerca de 10 parsecs ou 32,6 anos-luz. Assim, é possível determinar de forma uniforme o brilho das estrelas a uma certa distância, o que ajuda muito a analisar sua luminosidade. Acima vemos a classe espectral das estrelas e abaixo uma escala de temperatura para a temperatura superficial das estrelas. Antes de localizarmos o Sol e Arrascorpi, precisamos entender como a massa, a vida útil e o brilho das estrelas estão interligados, para descobrir como e por que podemos localizar estrelas neste diagrama. Para isso, voltamos rapidamente aos nossos dois exemplos, começando com o Sol.
Em termos de massa, o Sol é uma estrela mediana. Ela não tem nem muita nem pouca massa no contexto das estrelas da Via Láctea e serve como ponto de partida para muitos cálculos astronômicos com base em sua luminosidade e massa. Em seu interior, ela funde sob alta pressão várias centenas de milhões de toneladas de hidrogênio em hélio por segundo. Essa fusão nuclear só pode funcionar porque a gravidade comprime muito fortemente o núcleo do Sol. Aqui temos um equilíbrio interessante no interior das estrelas. Na verdade, a gravidade deveria comprimir o interior das estrelas até que elas colapsassem. No entanto, o núcleo não colapsa e a fusão nuclear pode ocorrer. Isso porque a energia gerada pela fusão cria uma espécie de pressão contrária, que contraria a gravidade. Assim, é estabelecido um equilíbrio que estabiliza o interior do Sol e permite a fusão nuclear por vários bilhões de anos. Porém, agora há um problema para o nosso Sol. Com o passar do tempo, ela produz cada vez mais hélio, que é significativamente mais denso do que o hidrogênio. O hélio se acumula cada vez mais no núcleo ao longo dos bilhões de anos, fazendo com que o interior do Sol se torne cada vez mais denso e se contraia mais. Assim que a maior parte do hidrogênio no núcleo é consumida, a fusão de hélio para elementos mais altos começa. Muitos pensam que a fusão de hidrogênio agora para completamente e a estrela está exclusivamente ocupada com o hélio. Porque a estrela está ficando cada vez mais densa, a fusão nuclear de hidrogênio para hélio ocorre em algum lugar nas camadas. Essa fusão nuclear é, por assim dizer, terceirizada. No Sol, como uma gigante vermelha, encontraríamos dois tipos distintos de fusão nuclear. Uma vez a queima nuclear de hélio, ou seja, a fusão de hélio em elementos mais elevados, em seu centro, e uma vez a chamada queima em camadas nas camadas ao redor do núcleo. Ao esgotar o hidrogênio do núcleo, nosso Sol sai da sequência principal do diagrama de Hertzsprung-Russell. Esta sequência principal possui estrelas que obtêm energia somente pela fusão de hidrogênio. O nome sequência principal soa muito trivial e vem do fato de que a maioria de todas as estrelas observadas no universo possuem tais características e, quando plotadas no diagrama, formam uma linha densamente povoada. No entanto, naturalmente, nem todas as estrelas na sequência principal são iguais. Algumas estrelas possuem uma taxa de fusão mais alta do que outras. Uma estrela com o dobro da massa do Sol funde mais hidrogênio por unidade de tempo do que o nosso Sol, pois possui uma massa maior e, consequentemente, uma pressão interna mais alta. Essa estrela deixaria a sequência principal do diagrama de Hertzsprung-Russell mais rapidamente e se tornaria uma gigante vermelha mais cedo. Essa evolução é vista quando observamos estrelas gigantes como Arrascorp ou VVC4, estrela anã. Elas deixaram a sequência principal depois de poucos milhões de anos. Em comparação, nosso Sol tem muito menos massa, portanto, tem uma taxa de fusão menor e permanece na sequência principal por mais tempo, pois precisa de mais tempo para fundir o hidrogênio em seu núcleo em hélio. E agora vamos ver a jornada do Sol no diagrama de Hertzsprung-Russell. Como o Sol era inicialmente menos brilhante e frio do que hoje, podemos colocá-lo no canto inferior direito. O núcleo da estrela torna-se mais denso ao longo de bilhões de anos. Por isso, ela aumenta sua produção de energia, luminosidade e temperatura superficial. O Sol percorre a sequência principal por tanto tempo até que, em algum momento, a fusão do hidrogênio é deslocada para as camadas. E o chamado queima de hélio começa no núcleo, porque quantidades suficientes desse gás se acumularam lá. A fusão de hélio no núcleo e hidrogênio nas camadas gera energias muito mais poderosas do que apenas uma fusão sozinha, fazendo com que o Sol se expanda enormemente. Embora sua gravidade ainda tente puxar tudo para o centro, a pressão contrária criada pela fusão é muito grande. Assim, o Sol se expande cada vez mais rápido, sai da sequência principal e acaba no ramo dos gigantes vermelhos no diagrama. Aqui, seu brilho aumenta muito, porém, sua temperatura superficial cai. Isso ocorre porque a expansão da estrela torna suas camadas externas menos densas. A fusão ocorre em seu interior até que ela esgote o hélio e lance suas camadas para o espaço. O núcleo restante após a ejeção das camadas é então chamado de anão branco, um objeto muito compacto, que é significativamente menos massivo do que o Sol original, que, como mencionado anteriormente, perdeu parte de sua massa através da deriva de suas camadas externas. O anão branco agora é significativamente menos massivo do que o Sol e brilha menos do que ele. No diagrama, o Sol estaria no canto inferior esquerdo, próximo a Sirius B. Para encontrar,
Um anão branco menos brilhante, mas muito mais quente, que esfria lentamente ao longo dos milénios. Ele é mais quente, possui uma temperatura superficial mais alta, porque é significativamente mais denso e uma colher de chá de matéria pesaria várias centenas de quilogramas. E para resumir brevemente, o Sol queima por aproximadamente 11 bilhões de anos de hidrogênio, antes de começar com hélio e se tornar um gigante vermelho. No diagrama de Hertzsprung-Russell, ela se move da sequência principal para a subcategoria dos gigantes vermelhos. Quando o hélio acaba e o núcleo solar fica sem combustível, o Sol descarta suas camadas. O que resta é uma anã branca, um objeto ultracompacto, com temperatura superficial extremamente alta, mas com luminosidade extremamente baixa. Mas o que acontece com a Haas Corpi? Como um gigante estrelar que salta escalas se encaixa neste diagrama? Antes de abordarmos o desenvolvimento de estrelas gigantes no diagrama, conheçamos uma das maiores estrelas da Via Láctea. A Haas Corpi, assim como V, VC, V e A, é um supergigante vermelho. Ele tem apenas cerca de 7.400 anos-luz de distância da Terra. É muito difícil dizer o quão grandes essas estrelas gigantes realmente são. Os cientistas acreditam que Scorpio possui pelo menos um raio 1.400 vezes maior que o do Sol. A Haas Corpi está cercada por enormes quantidades de gás e poeira que frequentemente bloqueiam a visão da estrela da Terra. Ele está localizado na constelação de Escorpião, como seu nome sugere. Ele é absolutamente gigantesco e possui uma luminosidade mais de 220 mil vezes maior que a do Sol. No diagrama de Hertzsprung-Russell, poderíamos classificá-lo como um supergigante vermelho. Ele se encontra no canto superior direito devido à sua intensa luminosidade e temperatura superficial mais baixa. Vamos agora dar uma olhada em como estrelas gigantes como a Haas Corpi ou V, V, C, F e A conseguem atingir esses tamanhos monstruosos. Vocês acabaram de conhecer as dimensões da estrela gigante Haas Corpi. Agora mostrarei o desenvolvimento conhecido de uma estrela gigante, segundo o conhecimento atual. Como exemplo, continuaremos com Haas Corpi, mas poderíamos pegar qualquer supergigante vermelho. O desenvolvimento inicial de Haas Corpi provavelmente foi semelhante ao de uma estrela de menor massa, como o Sol. A jovem estrela começou a fusão nuclear de hidrogênio depois de se formar a partir de uma nuvem de gás muito massiva. Contudo, como a Haas Corpi era e é muito mais massivo, uma pressão bem maior se acumulou rapidamente em seu núcleo devido à gravidade várias vezes mais forte que a do Sol, por exemplo. Ele queimou seu hidrogênio muito rapidamente. A fusão de hidrogênio da estrela gigante levou apenas alguns milhões, ou até centenas de milhares de anos, para o que o Sol provavelmente levará 10 bilhões de anos. Na verdade, a Haas Corpi, com cerca de 10 massas solares, já está em um estágio extremamente avançado de sua vida. Devido à sua enorme massa, a estrela gigante tem apenas cerca de 11 milhões de anos. Portanto, vemos que uma alta massa estelar também significa um tempo de vida mais curto. Como ele terminou sua fusão de hidrogênio no núcleo em poucos milhões de anos e a transferiu para suas camadas, a estrela deixou a sequência principal muito rapidamente. Devido à sua alta massa, após a fusão dos hidrogênios, agora havia claramente mais hélio no núcleo, que a estrela também consumia mais rápido do que o nosso Sol faria. A taxa de fusão nuclear de hélio e, portanto, a produção de energia da estrela gigante deve ser tão incrivelmente alta que ela não é contada como uma gigante vermelha, mas como uma supergigante ou uma supergigante vermelha, semelhante a Betelgeuse ou outras estrelas gigantes. Nada nesta estrela é médio, nem seu imenso brilho de aproximadamente 330 mil sóis, nem seu diâmetro estimado em 1.400 vezes o solar. No coração de Rosalia Gram, ele seria visto bem no alto à direita, com um brilho e luminosidade absoluta enormes, mas com uma temperatura superficial extremamente baixa, pois o material em suas camadas externas possui uma densidade muito baixa. Essa é também a diferença crucial para um gigante vermelho, que se origina do nosso Sol. Gigantes vermelhos também se tornam enormes, mas geralmente terminam sua fusão nuclear no hélio, enquanto supergigantes vermelhos ou supergigantes podem ir além do hélio e até mesmo fundir carbono ou elementos ainda mais altos, o que faz com que assumam dimensões muito maiores do que os gigantes vermelhos. Por isso, os supergigantes são facilmente várias vezes maiores do que os gigantes vermelhos, pois neles é fundida muito mais matéria. Mas a história de Haas Corpi está longe de terminar.
Assim que o hélio no núcleo se esgota e essa fusão também é transferida para suas camadas, começa o próximo processo de combustão, a combustão de carbono, que começa aproximadamente em 500 milhões de graus Celsius no núcleo. Temos que comparar isso com o Sol. Lá, as temperaturas são de cerca de 16 milhões de graus Celsius. O interior dessa estrela gigantesca é, portanto, 30 vezes mais quente que o do Sol. A queima de carbono ocorre no núcleo, enquanto a queima de hélio, como já mencionado, é deslocada para as camadas ao redor do núcleo. A queima de hidrogênio vai ainda mais para fora. Concretamente, isso significa que provavelmente 3 diferentes processos de fusão nuclear estão ocorrendo em Arras Corp, fazendo com que a estrela se expanda ainda mais. Isso só acontece porque a alta massa de Arras Corp permite uma pressão correspondente no núcleo e, portanto, temperaturas acima de 500 milhões de graus Celsius. Quando a combustão do carbono começa, a pressão do gás dentro da estrela continua a aumentar e as camadas externas de gás se expandem para raios enormes. Essa expansão atinge seu máximo quando a estrela encontra seu equilíbrio interno. Portanto, uma estrela gigante pode ter milhares de vezes o raio do Sol. Quando Arras Corp atingiu 300 a 400 diâmetros solares, ele se tornou um supergigante, também conhecido como supergigante vermelho. No entanto, pode acontecer de ele perder até 50% da massa que tinha na sequência principal devido aos enormes ventos estelares que devem emanar dele. Como 3 fusões nucleares ocorrem em diferentes zonas da estrela, a estrela produz energias enormes, que se manifestam como um forte vento solar ou como um brilho que é aproximadamente 330 mil vezes o do Sol. No entanto, como o desenvolvimento futuro de Arras Corp se desenrola, a situação é bastante clara. Mas agora, acompanhe-me primeiro em uma breve viagem à estrela gigante Uy-Scuti e depois ao final explosivo desses colossos estelares. A uma distância de aproximadamente 5.000 anos-luz, existe uma estrela extremamente variável chamada Uy-Scuti. Sua luminosidade varia bastante em um ciclo de aproximadamente 740 dias. No diagrama de Hertzsprung-Russell, ele estaria no topo à direita, no ramo dos supergigantes vermelhos, como outros de sua classe. Sua luminosidade média é estimada em incríveis 340 mil sóis. Nos momentos de maior brilho, o gigante chega a brilhar tanto quanto 630 mil sóis. Isso o torna uma das estrelas mais brilhantes existentes em nossa galáxia. No entanto, ele tem apenas 7 a 10 massas solares, mas seu raio é impressionante. Ele possui cerca de 1.700 vezes o diâmetro do Sol e chegaria quase até a órbita de Saturno. Vamos agora ver como as estrelas gigantes terminam e que legado elas semeiam no cosmos com sua morte explosiva. A maioria de vocês já deve saber, o fim das estrelas gigantes é altamente explosivo. Estrelas gigantes explodem em supernovas, que não apenas destroem seu sistema estelar, mas também podem devastar seu ambiente por anos-luz, além dos limites gravitacionais da antiga estrela gigante. Mas como ocorre uma supernova? Os processos internos de uma estrela que levam a uma supernova são altamente complexos e muito difíceis de entender, mesmo para astrofísicos treinados. Mesmo assim, vamos tentar nos aproximar deste fenômeno em suas bases. Antes de abordarmos as supernovas, farei algumas distinções conceituais. Supernovas não são as únicas explosões associadas a uma estrela. Frequentemente, o termo nova é confundido com supernova. A palavra nova vem do latim e significa novo. Em sua definição moderna, entendemos isso como um tipo de aumento de brilho em um sistema binário estreito. Mas nada novo é criado nesse processo. Astrônomos antigos pensavam que uma nova estrela era criada durante uma nova, o que não é verdade. Mas o que é uma nova? Imagine um sistema binário com 2 estrelas orbitando muito próximas uma da outra. Uma das estrelas, devido à sua maior massa, lança prematuramente suas camadas para as vastidões do espaço e termina como uma anã branca. Como uma carcaça estelar com uma massa significativamente menor, mas uma densidade muito maior. Examinamos detalhadamente a formação de anãs brancas no penúltimo capítulo. Se o cadáver estelar persistir no sistema duplo, pode acontecer dele se aproximar muito de seu companheiro e roubar material dele.
Como resultado, a anã branca ganha mais massa que chega à sua superfície através de um disco de acreção. Se vocês pensam que basta a anã branca se aproximar de seu parceiro ocasionalmente, estão equivocados. Para realizar esse processo de agressão, ambos os astros precisam estar realmente extremamente próximos um do outro. A anã branca precisa se aproximar muito da estrela maior para roubar material de suas camadas externas, tão perto que quase existe dentro das camadas da outra estrela. A anã branca é muito densa e concentra uma parte de sua massa original em um ponto extremamente pequeno, que frequentemente é apenas do tamanho da Terra ou de outros planetas terrestres. O material retirado do seu parceiro maior se acumula na superfície da anã branca através de um disco de acreção, como uma camada constantemente crescente e fortemente comprimida. Podemos imaginar isso como uma pessoa que continua colocando mais camisetas e assim fica cada vez mais espessa na superfície. A matéria na anã branca é muito aquecida onde toca à superfície. Isso acontece até que uma temperatura de cerca de 10 milhões de graus Celsius seja atingida. Então, começa uma expansão explosiva do material que pode ser de 100 a 1000 km por segundo. O máximo de brilho é alcançado logo após a expansão e o gás esfria, assim que deixa a anã branca para cerca de 7 a 10 mil graus Celsius. Esse processo é chamado de nova. O interessante é que o sistema binário permanece completamente intocado por esse aumento extremamente rápido de brilho e continua a existir, permitindo que a matéria se acumule novamente na anã branca e forme outra camada, na qual o mesmo processo ocorre novamente. Esse processo acontece com tanta frequência até que a estrela maior não tenha mais material suficiente ou perca suas camadas. Uma nova deve ser diferenciada de uma supernova do tipo 1A. Neste caso, também há uma anã branca em um sistema binário que orbita de perto. Então temos a mesma configuração que em uma nova. Ele acumula material por milhões de anos, causando regularmente nova. Mas como apenas uma parte do material se expande a partir do anão branco, o cadáver estelar acumula material ao longo de milhões de anos. Em certo ponto, ele alcança seu limite de massa, tornando-se instável. Isso é conhecido como limite de Chandrasekhar. Foi nomeado em homenagem ao astrofísico indiano-americano e vencedor do Prêmio Nobel, Subrahmanian Chandrasekhar. Descreve que uma anã branca pode ter no máximo um peso de 1,44 ou 1,45 massas solares. Se ele crescer além disso, como é o caso agora em nosso sistema binário próximo, o anão branco colapsa e explode em uma supernova espetacular, na qual todo o cadáver estelar é despedaçado. Enquanto nada mais resta desta estrela compacta, a estrela companheira, ou seja, o gigante vermelho, é lançada para longe pela enorme explosão de seu antigo parceiro. As supernovas do tipo Ia, a propósito, funcionam excepcionalmente bem para determinar a distância de galáxias distantes, tornando-as muito úteis para a astronomia medir o universo e as distâncias entre as galáxias. Esses dois tipos de novas e supernovas, no entanto, devem ser diferenciados de outro que vamos tratar a seguir, a supernova de colapso do núcleo, onde estrelas gigantes com muitas massas solares explodem. Estrelas se definem pelos seguintes processos. Elas têm um núcleo de alta gravidade que comprime fortemente o material e permite a fusão nuclear. Isso fornece energia à estrela, que a protege de um colapso gravitacional, pois cria uma espécie de pressão contrária. A estrela libera essa energia, por exemplo, através de radiação, ventos solares e erupções em sua superfície. Vamos voltar à fusão nuclear, pois ela é central para poder descrever uma supernova de colapso do núcleo. Os produtos de fusão no núcleo da estrela, como o hélio, são, como já tratamos, sempre mais densos do que os elementos dos quais se originam. Assim, o núcleo se torna cada vez mais denso ao longo de milhões de anos. Ao atingir certa densidade, processos de fusão mais elevados começam. Por exemplo, o carbono é formado a partir do hélio. Em estrelas com a massa várias vezes a do nosso Sol, elementos ainda mais altos são criados a partir do carbono, como o neon, por exemplo. Contudo, a fusão nuclear de elementos mais pesados demanda mais energia que a de elementos mais leves. Por exemplo, o rendimento energético da fusão de hidrogênio para hélio é o mais alto, enquanto que a fusão de carbono para elementos mais pesados é significativamente menor. Como resultado, o núcleo perde sua capacidade de gerar energia suficiente como contrapressão à gravidade após entrar na fase de queima de hélio e além.
Assim que o núcleo não pode mais fundir elementos mais elevados, como é o caso do ferro, a estrela tem um núcleo de ferro e outras camadas de elementos mais elevados, onde, como aprendemos, ocorrem outras fusões nucleares, por exemplo, de hélio para carbono. O núcleo de ferro começa a colapsar, pois não ocorre mais fusão e não é mais possível construir uma contrapressão à gravidade. As camadas externas da estrela agora correm para dentro e também colapsam, pois não é mais possível resistir à força da gravidade. A área do núcleo se condensou tanto que agora consiste apenas em nêutrons e não pode ser mais comprimida. As camadas que caem sobre o núcleo ricocheteiam e deixam a superfície da estrela com uma velocidade extraordinariamente alta. Nesse processo, eles arrastam muitas massas solares de material. Assim que essas frentes de choque refletidas pelo núcleo de nêutrons chegam à superfície, a supernova se torna visível para nós, e se ocorrer perto o suficiente da Terra, pode ser vista até mesmo a olho nu. Essas explosões de supernovas, com exceção do tipo 1A, também são chamadas de supernovas hidrodinâmicas, porque a região central da estrela colapsa. Nas variantes de colapso do núcleo, de estrelas como VV Sevierii ou A Scorpii, muitas vezes resta apenas uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro. Por isso, os astrônomos dizem que não é toda a estrela que é destruída, mas a região central é transformada, e suas camadas externas são lançadas para fora com velocidade de expansão rápida. Isso é completamente diferente de uma supernova do tipo 1A. Aqui, todo o anão branco é destruído. Em uma supernova de colapso do núcleo, no entanto, apenas as camadas externas são lançadas e o núcleo é transformado. Como estamos falando de muitas massas solares, as supernovas de colapso do núcleo são eventos energeticamente mais intensos do que, por exemplo, novas ou supernovas do tipo 1A. Uma supernova de colapso do núcleo muito conhecida é a chamada supernova 1045, que causou a nebulosa do Caranguejo, uma das imagens mais impressionantes já capturadas pelo Hubble. Ela foi observada em 4 de julho de 1054, na região leste da constelação de Touro. No trabalho histórico japonês Songhwayo, ela é descrita como uma estrela convidada, tão visível durante o dia quanto Vênus. As frentes de explosão se movem com velocidades fabulosas de vários milhares e talvez até dezenas de milhares de quilômetros por segundo, e desde 1054, ou seja, há mais de 900 anos, alcançaram uma extensão de cerca de 6 anos-luz. Como remanescente dessa gigantesca explosão estelar, um neutron star gira no centro da nebulosa, iluminando o interior da nebulosa em azul com sua poderosa radiação e seu grande momento de rotação. As diferentes cores da explosão representam diferentes elementos. Azul representa oxigênio nos filamentos externos da explosão, verde representa enxofre e vermelho representa oxigênio duplamente ionizado. Mas, claro, devem haver muitos outros elementos presentes. Vamos nos lembrar do início do vídeo. Visitamos o nascimento de estrelas em nuvens de gás interestelares. Geralmente, essas são movidas por explosões estelares de estrelas vizinhas, colapsam e formam novas estrelas. Supernovas, como a de 1000 anos atrás, fornecem elementos de alta qualidade, como oxigênio, enxofre, ferro e outros elementos para o seu ambiente, que por sua vez servem como blocos de construção para estrelas e planetas. Aqui, o ciclo de morte das estrelas e a formação de novas usinas de fusão estelar se fecha. Da mesma forma, terminando em uma supernova e talvez até em explosões ainda mais energéticas, poderiam ser as próximas estrelas que vamos tratar como conclusão desta documentação. Me siga uma vez até a maior estrela conhecida e a estrela mais massiva conhecida da galáxia. Para encontrar a maior estrela da Via Láctea, embarcamos em uma longa jornada. Isso nos leva a um aglomerado estelar aberto chamado Stephenson 2. O aglomerado foi descoberto em 1990 através de uma busca infravermelha em todo o céu e está localizado aproximadamente 18.900 anos-luz de distância do Sol. Ele provavelmente está localizado na interseção do extremo norte da Longa Barra e do braço Scutum Centaurus da Via Láctea, um dos 2 grandes braços espirais de nossa galáxia. As estrelas deste aglomerado aberto apresentam características muito semelhantes. O mesmo acontece com Stephenson 2. Aqui, a idade de todas as estrelas é de aproximadamente 14 a 20 milhões de anos, o que faz deste aglomerado um objeto extremamente jovem. No aglomerado de estrelas, acredita-se que existam vários milhares de estrelas, segundo suposições de cientistas.
Eles provavelmente se formaram todos a partir da mesma nuvem molecular, que deve ter sido extremamente massiva. Em imagens de aglomerados estelares abertos, sempre parece que as estrelas estão muito próximas umas das outras. Como estamos olhando de longe, parece que eles estão próximos uns dos outros. No céu estrelado da Terra, estrelas distantes centenas de anos-luz umas das outras parecem estar imediatamente próximas, criando um efeito semelhante. No aglomerado estelar aberto, uma primeira pesquisa identificou pelo menos 26 supergigantes vermelhas, o que é mais do que em qualquer outro aglomerado estelar descoberto até agora. Outro estudo sugere a existência de até 80 supergigantes vermelhas. Fica evidente que este aglomerado estelar tem uma proporção atipicamente alta de estrelas gigantes. E, portanto, é de grande interesse para a ciência, pois tais objetos podem ser muito bem observados. Porém, uma dessas estrelas surpreendeu os cientistas ao quebrar todos os recordes conhecidos de dimensões de supergigantes vermelhas. Estamos falando, é claro, de Stephenson 218, a maior estrela conhecida da galáxia. Stephenson 218 é muito semelhante aos seus companheiros VVC4 e ou UI, Scuti. Como um supergigante vermelho, ele possui dimensões extremas, mas provavelmente tem apenas um pouco mais de massa do que, por exemplo, as estrelas gigantes já tratadas neste documentário. Os astrônomos estimam que seu raio seja cerca de 2.150 vezes o do Sol. Se colocado no sistema solar, suas camadas exteriores ultrapassariam a órbita de Saturno. Com outras estrelas gigantes, só conseguiríamos chegar até Marte ou Júpiter dessa maneira. Mas como aprendemos, com o tamanho extremo da estrela vem uma temperatura muito baixa. No diagrama de Hertzsprung-Russell, pode-se observar que sua temperatura superficial é de aproximadamente 3.000 graus Celsius. Consequentemente, sua superfície deve ser muito pouco densa, se é que ainda podemos falar de uma. Se enchêssemos o interior de Stephenson 218 com sóis, precisaríamos de incríveis 10 bilhões de sóis. Imagine as proporções dessa estrela. Bilhões de estrelas como o nosso Sol, com 1,4 milhão de quilômetros, caberiam dentro deste gigante estelar. Graças a este objeto extremo, os cientistas perceberam que ele poderia estabelecer um limite para o brilho das estrelas. Eles estimam que ele tem uma luminosidade média de 440 mil sóis, mas em momentos de pico pode brilhar mais de 630 mil vezes mais do que o nosso Sol. De acordo com os cientistas, estrelas desta magnitude não poderiam brilhar mais intensamente. Stephenson 218 é a maior estrela conhecida, mas o que dizer da estrela mais massiva conhecida na galáxia? Para encontrar uma dessas, temos que dar uma pequena trapaceada e sair da Via Láctea. Vamos para a Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea. Não é certo se ela de fato pertence à galáxia, mas como ela está atualmente pelo menos perto de nós, vamos considerá-la como pertencente a ela. Em uma parte da Nuvem de Magalhães existe um aglomerado de estrelas extremamente massivas. Lá, a densidade de estrelas é 100 mil vezes maior do que na vizinhança do nosso Sol. Aqui encontramos estrelas que brilham menos pelo seu tamanho e mais pela sua enorme massa. Alguns desses astros possuem muitas dezenas, outros até mais de 100 massas solares. E vale a pena para os astrônomos olharem mais de perto para uma estrela, pois eles descobriram uma que é mais massiva do que qualquer outra já vista antes. Este astro foi denominado pelos cientistas como R136A1, ou R136A1, pois ele está na Grande Nuvem de Magalhães, 163 mil anos-luz da Terra. Seu diâmetro pode parecer irrisório comparado ao de Stephenson, que é de 218. Estima-se que ele seja apenas 34 vezes maior que o Sol, mas sua massa é impressionante. Segundo os astrônomos, a estrela deve possuir uma massa de 200 a 230 vezes a do Sol. Ele brilha tão intensamente quanto 4.677.000 sóis. Se colocado no sistema solar, ele ofuscaria o Sol na mesma medida que o Sol ofusca a Lua cheia. Seus valores são quase inacreditáveis, muito menos compreensíveis racionalmente. Uma estrela com uma massa tão alta deveria existir por poucos milhões de anos e viver bem menos que Stephenson 218 ou outros supergigantes vermelhos. Astrônomos acreditam que ele ainda está na fase de queima de hidrogênio de sua vida e pode ainda ser localizado na sequência principal do diagrama de Hertzsprung-Russell.
Ele é comumente descrito como um limite superior para a massa das estrelas. Poucos poderiam se tornar tão massivos quanto isso? Supostamente, R136R1 até já perdeu grande parte de sua massa através de explosões estelares incrivelmente energéticas. Isso significaria que, originalmente, ele poderia até ter pesado mais de 300 massas solares. Devido à sua alta gravidade, é improvável que se torne uma estrela gigante, pois isso deve impedir que as camadas externas se expandam para tamanhos gigantescos, como, por exemplo, VVCFI ou UI Scuti. Em algumas centenas de milhares de anos, ele possivelmente se tornará uma enorme hipernova. Uma explosão que ofusca até mesmo uma supernova. Esses se tornaram a maior e mais massiva estrela conhecida. Mas e quanto ao futuro? Descobriremos estrelas ainda maiores ou mais massivas? Como conclusão deste documentário, podemos afirmar uma coisa. O universo não para de nos encantar com objetos extremos de todos os tipos. Acompanhamos tanto o nascimento das estrelas, quanto o seu desenvolvimento e seu final frequentemente explosivo. O mais importante é que, após o fim de uma estrela, não segue o nada, mas novas gerações de estrelas que, como a fênix, renascem das cinzas proverbiais. Seja as estrelas enormes, massivas ou medianas, todas têm em comum a fusão do hidrogênio. No futuro, poderemos agradecer ao telescópio espacial James Webb se encontrarmos estrelas ainda maiores, mais brilhantes e massivas do que Stephenson 218 ou R136A1,